tivemos solicitações, pelo menos de uma escola, que nos pediu para que o evento fosse transmitido e, portanto, eles pudessem assistir lá. E, portanto, nesse momento, para além das boas-vindas à sala, eu gostaria de estender as boas-vindas a todo o público que nos está a ver através do streaming da página de Facebook do IVAR. Bom, de qualquer das formas, como não vieram cá para me ouvir a mim, eu vou passar à Fátima. Essa noite é uma noite muito informal e, portanto, não vamos estar com grandes formalismos. Eu vou passar à Fátima, que vos vai explicar o programa que vão ter à vossa disposição e depois passamos então à primeira palestra da noite. Está bem, Fátima? Obrigada e, claro, bem-vindos todos e vão-me perdoar, mas vão-me deixar fazer aqui um agradecimento especial a todos os elementos do IVAR e do Civisa que ajudam na organização do evento, porque realmente só é possível pelo esforço de todos. Bom, então como é que isto vai funcionar? Vamos ter agora uma palestra sobre os sistemas vulcânicos ativos dos Açores, como é que é feita a monitorização, a relação com os sistemas de alerta, em que vai ser a doutora Rita Carmo que vai fazer a apresentação. Vai ter que haver muito silêncio, porque ela está com um ligeiro problema de voz, como vão ver. Mas ela vai fazer um esforço e, portanto, a gente vai estar todos bem confortados. Em simultâneo com esta palestra, a atividade que é dedicada às crianças, portanto, esta atividade dos Vulquizzes, organizada para os menores de 14 anos, vai estar a decorrer em simultâneo. Assim, os pais, se quiserem, os filhotes podem ir ali para trás, juntar-se aos colegas que estão na entrada. Catarina, podes ficar aí depois na entrada com a Joana. E os filhotes podem ir fazer a atividade. Se quiserem, estão bem entregues, garanto-vos. E depois da palestra, vamos ter um espaço, agora perguntas tu. Portanto, todas as perguntas que tenham, é a altura de as colocar. Se, como também já dissemos, se houver alguém mais tímido e não quiser colocar na plateia, depois nós andamos por aí todos identificados, ou então já conhecem algumas das caras, é só perguntar quando estivermos nos espaços comuns. Vão decorrer a posteriori uma série de atividades em paralelo, portanto, podem vir descobrir qual é o vulcão que está no vosso quintal, não sei se vocês sabem, mas se vivemos nos Açores, todos nós temos um vulcão no nosso quintal. Portanto, podem vir descobrir e ainda levam convosco uma rocha, vão descobrir os segredos da areia, nunca mais vão ir à praia da mesma maneira, porque quando forem à praia vão olhar para a areia e vão ver minerais e as diferenças entre a praia dos mosteiros e dos moinhos e afins. Vulcões numa pipeta, que é aquela grande atividade que está à entrada à esquerda, que basicamente o que fizemos foi, trouxemos os laboratórios para a entrada do complexo científico. E podem fazer algumas experiências também, podem vocês fazer, ver se vão ser futuros cientistas. Inspire, expire pulmões e vulcões. A nossa colega da Geologia Médica vai testar a vossa capacidade respiratória, se quiserem. Não é fácil às vezes, portanto, e isso associado àquilo que é o facto de vivermos em ilhas vulcânicas e às vezes alguns dos impactos que possa ter na saúde. Em simultâneo com isto tudo e quando acabarmos aqui a palestra e antes de passarmos às atividades, podem visualizar um bolo que temos ali à saída, que vamos partilhar, que é para, enquanto estiverem nas várias atividades, irem adoçando o coração. Bem-vindos e obrigado. Rita, o palco é teu. Boa noite a todos. Como podem ver, a minha voz não é a melhor, mas esperem só um bocadinho, só fazer aqui um acerto. Ok. Conseguem me ouvir bem? Se eu falar assim devagar, está perceptível? Pronto. Então, muito boa noite. É com muito gosto que estamos aqui todos outra vez a receber-vos na 7ª edição da Noite Europeia dos Vulcões e para não perdermos mais tempo eu vou começar já a passar à palestra que este ano se intitula Os Sistemas Vulcânicos Ativos na Região dos Açores, Monitorização e Sistemas de Alerta. Ora, para começar, vou fazer aqui um pequeno enquadramento da região dos Açores.
Muitos de nós já sabemos esta parte, que já tem sido falada várias vezes, mas os Açores localizam-se precisamente na junção de 3 grandes placas litosféricas. A placa norte-americana, a placa eurasiática e a placa africana. E os Açores estão precisamente no meio destas 3 placas, que se chama junção tripla dos Açores. Ora, esta junção tripla dos Açores, pois, funciona como se fossem peças de puzzle e tem grandes sistemas de fratura, nomeadamente a crista média atlântica, que atravessa o Oceano Atlântico de norte a sul, e que já vamos ver aqui mais em pormenor o que é que se passa, e que separa, aliás, a placa norte-americana da placa eurasiática e da placa africana. Depois existe uma outra estrutura tectónica, que é esta que está aqui, que se estende da região dos Açores e que segue até Gibraltar e depois se prolonga pela região do Mediterrâneo, e esta estrutura chama-se, neste setor ocidental e central, zona de fratura Açores-Gibraltar. Ora, vendo mais ao pormenor esta região, conseguimos ver que a crista média atlântica passa aqui a meio, mais ou menos a meio dos Açores, e separa o grupo ocidental do grupo... Oh, meninos, estou a ouvir aí atrás. Pronto, a crista média atlântica passa aqui, cruza os Açores aqui na zona entre o grupo ocidental e o grupo central, e é uma estrutura que nós conhecemos bem e que está muito bem delimitada, e é uma estrutura que nós chamamos de divergente. Significa que a placa eurasiática e a placa africana estão a deslocar-se para leste, enquanto que a placa norte-americana se desloca para o oeste. Isto significa que as ilhas do grupo ocidental estão localizadas em plena placa norte-americana, portanto num ambiente muito mais estável do ponto de vista da sismicidade. Já as ilhas do grupo central e do grupo oriental estão nesta estrutura aqui marcada a amarelo, que é simplesmente o troço ocidental desta grande fratura que se prolonga aqui desde os Açores até Gibraltar. E esta zona aqui é uma zona diferente desta, porque enquanto esta é uma zona muito linear, esta não, esta é uma zona, uma faixa bastante fraturada e que corresponde toda esta zona à fratura de placas entre a placa eurasiática e a placa africana. Portanto, é a fronteira. Significa que os Açores, o grupo ocidental, o grupo central e o grupo oriental estão precisamente localizados na fronteira de placas. Ora, aqui também temos uma abertura e, portanto, também as placas também estão, de certa forma, a afastar-se, mas um pouco obliquamente, e promove aqui a ascensão fácil de magma, e por isso é que existem os Açores nesta região. Ora, por causa deste enquadramento, vocês podem ver a sismicidade. Todas as ilhas do grupo central e do grupo oriental estão praticamente escondidas debaixo destes epicentros todos. Isto é a sismicidade desde os anos, por acaso não está aqui escrito, mas é desde os anos de 80 até 2023, e então podem ver que toda esta sismicidade marca bem toda esta zona da fronteira de placas. Ora, o que é que podemos dizer sobre esta sismicidade? Geralmente é uma sismicidade de magnitude baixa a moderada, que ocorre muitas vezes sob a forma de que nós chamamos de sismo forte réplica, mas muitas vezes também ocorre sob a forma de enxames sísmicos ou crises sismo-vulcânicas, como este termo tem ouvido muitas vezes recentemente. E estas crises sismo-vulcânicas muitas vezes não são devido a forças tectónicas, porque estamos numa localização de fronteira de placa, mas sim porque depois temos estes movimentos de fluidos magmáticos ou hidrotermais no interior e fazem com que muitas vezes existam este tipo de crises sismo-vulcânicas. Ora, eu estava a dizer que estes eventos geralmente têm magnitudes baixas a moderadas, mas nós sabemos que desde o povoamento também ocorreram sismos destruidores. E o que mais uma vez podem ver aqui, o grupo ocidental não tem praticamente, aliás, não tem sismos destruidores desde o povoamento do arquipélago, que foi em meados do século XV, mas todos estes sismos destruidores estão aqui distribuídos pela faixa da fronteira de placas, pelo grupo central e pelo grupo oriental. Ora, fazendo aqui uma observação mais ao pormenor, podemos ver que temos então aqui várias notas e podemos dizer que o primeiro sismo que ocorreu e que há relatos históricos é este de 1522, um sismo que está fabulosamente escrito no livro 4 de Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso e que foi um sismo muito importante porque mudou a história dos Açores. Antigamente era Vila Franca do Campo, que era a capital do arquipélago, no entanto este sismo, que teve epicentro provável em terra, destruiu a ilha toda de São Miguel e para além disso desencadeou 2 grandes movimentos de terra, vulgarmente
designados por deslizamentos de terra, que soterrou Vila Franca do Campo. Ao longo durante este sismo, juntamente com os deslizamentos de terra e depois a peste que se seguiu, estimam-se que tenham perecido cerca de 5.000 pessoas. Ora, mais recentemente, temos então aqui, em 1757, é um sismo que se localizou aqui bem perto da costa norte de São Jorge. Este sismo, porque é que se destaca bem? Porque foi o sismo que, apesar de ser estimada, foi o sismo que teve a magnitude mais forte aqui da região dos Açores. Atingiu magnitude 7,4, portanto, bem muito acima daquilo que nós estamos habituados. E depois, mais recentemente, temos aqui o famoso sismo de 1980, que atingiu magnitude 7,2, e o sismo de 1998, o último sismo destruidor, de magnitude 5,8. Ora, relativamente a estes dois sismos, podem ver aqui algumas imagens, aqui referentes ao sismo de 1980, magnitude 7,2, 59 mortes e muitos estragos, principalmente na Ilha Terceira, mas também na parte leste da Ilha de São Jorge. Depois temos aqui umas imagens referentes ao sismo de Faial, de 1998, 9 mortes, que destruiu praticamente a freguesia da Ribeirinha, que era a zona mais próxima do epicentro. Portanto, este sismo localizou-se muito próximo de terra, a cerca de 5 km da freguesia da Ribeirinha, e fez estes estragos todos e também em algumas freguesias da Ilha do Pico. Portanto, o sismo 98 foi o último sismo destruidor que ocorreu no arquipélago. Ora, se nós estávamos a falar que temos sismicidade bastante ativa por causa do nosso enquadramento, também não podemos deixar de falar dos sistemas vulcânicos. Ora, como eu tinha referido, esta zona aqui de fronteira de placas, e aliás as ilhas são todas de origem vulcânica, portanto existe ascensão magmática ao longo de toda esta zona. Relativamente aos sistemas vulcânicos ativos, podemos dizer que existem são cerca de 26 os conhecidos, 9 subaéreos e 9 vulcões centrais, portanto ditos explosivos, e depois alguns sistemas que nós chamamos de sistemas vulcânicos fissurais, que eu já vou daqui a bocado mostrar-vos umas imagens para perceberem a diferença. Depois vê-se aqui alguns conhecidos sistemas vulcânicos submarinos, que são aqueles que no passado deram a origem ou foram palco de atividade vulcânica. Ora, relativamente aos vulcões centrais, o que é que nós sabemos? São vulcões, geralmente, que têm o topo truncado por uma caldeira e que são caracterizados por atividade vulcânica explosiva. Portanto, quando eu digo explosiva, temos aqui o exemplo de alguns dos produtos vulcânicos que estes vulcões conseguem gerar. Portanto, conseguem produzir grandes colunas eruptivas, que conseguem atingir dezenas de quilómetros de altitude e, para além disso, produzem um dos perigos vulcânicos mais destruidor, que são precisamente as escoadas piroclásticas, que são uma mistura quente de gases, fragmentos de rocha a altas temperaturas e que viajam vários quilómetros por hora. Relativamente aos sistemas vulcânicos fissurais, a paisagem já é um bocadinho diferente. Temos zonas aplanadas com estes pequenos montes que nós chamamos de cones monogenéticos ou cones de escórias. Portanto, aqui estes sistemas vulcânicos já são caracterizados por uma atividade efusiva, portanto, às vezes pode ter alguma explosividade, mas essa explosividade é baixa a moderada. E, portanto, o que podem ver aqui, muitas vezes, concentra-se apenas na zona do centro eruptivo. Um dos produtos mais, também, muitas vezes gerados aqui são as escoadas lávicas, que depois produzem esta paisagem bastante aplanada. Relativamente às erupções vulcânicas em período histórico, portanto, desde meados do século XV, também se concentraram precisamente no grupo central e no grupo oriental dos Açores, e foram quer em terra, quer em submarinas. Ora, relativamente às erupções vulcânicas, a primeira de que há registro é esta 1439-43, que foi precisamente uma erupção que coincidiu com o povoamento do arquipélago dos Açores. Portanto, os primeiros povoadores que estavam aqui a chegar assistiram precisamente à formação a esta erupção vulcânica e viram precisamente umas zonas incandescentes, uns montes incandescentes a surgir, que eram precisamente uns domos lávicos associados a estas erupções. Relativamente às mais recentes, temos então 1957-58, a famosa erupção do vulcão dos Capelinhos, e depois mais recentemente aqui na crista submarina da Serreta em 1998-2001. Portanto, as erupções mais recentes, ocorridas no século XX, foram precisamente erupções submarinas. Ora, temos aqui uma imagem do vulcão dos Capelinhos, podem ver aqui uma erupção
hidromagmática, portanto teve muito explosiva. Porquê? Porque o magma, quando começou, ou a lava quando chegou deu-se numa zona pouco profunda, e quando a lava interagiu com a água do mar, formou precisamente grandes explosões em que a lava fica toda fragmentada, portanto dá origem a estas erupções muito explosivas. Esta erupção teve depois uma segunda fase mais calma, quando eu digo mais calma, com uma explosividade mais baixa, precisamente quando depois se formou um cone vulcânico e deixou de haver contacto entre a água do mar e a lava. Depois temos aqui a erupção mais recente, que já ocorreu em 1998, 2001, que foi na crista submarina da Serreta, e que também teve as suas características particulares, e que precisamente o que originou era, ao longo de uma fissura no fundo do mar, era emitida lava, que formava depois estes balões de lava que davam à superfície a flutuar. Portanto, vocês estão aqui a ver, é um balão de lava, de basalto, em que no interior era completamente oco, cheio de gás, a altas temperaturas, que flutuava facilmente e que depois muitas vezes explodiam ou fragmentavam-se devido à diferença de temperatura, outras vezes arrefeciam e voltavam-se a depositar no fundo. Portanto, esta erupção do vulcão dos Capelinhos teve um grande impacto na altura, porque foi uma erupção que promoveu cerca de metade dos habitantes da altura e começaram a emigrar, enquanto que esta erupção não teve qualquer impacto na população, apenas ao nível da fauna marinha. Ora, mais recentemente não temos tido erupções vulcânicas, mas temos vários episódios de reativação vulcânica. Em 2005, o vulcão do Fogo, esta zona conhecida como Fogo Congro, foi precisamente palco também de uma forte crise sismovolcânica, que começou em maio de 2005 e que até ao final desse ano registaram-se mais de 50 mil sismos. Associada a esta elevada sismicidade, que regra geral era magnitudes baixas, os sismos mais fortes ocorreram em setembro, que são estas duas estrelinhas amarelas que aqui estão, e atingiram apenas 4,1 e 4,3 de magnitude. Portanto, mas associada a esta sismicidade forte nesta região, houve também deformação crustal, que esteve associada a uma intrusão magmática, que ficou estagnada a cerca de 2.000, 3.000 metros de profundidade. Aqui podem ver um pormenor dos hipocentros, na altura, e aqui esta fotografia é só para vos ilustrar que sismos não muito fortes, mas que, como é a zona epicentral, ficou completamente cheia de cicatrizes de movimentos de vertente. Ora, é por isso que é importante fazermos monitorização sismovolcânica, para monitorizarmos os nossos vulcões, já que temos vulcões quase nos quintais das pessoas, não é verdade? Portanto, temos que fazer monitorização sismovolcânica. Ora, e esse papel, essa missão é feita precisamente pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, através das suas redes permanentes, e o Civisa, o Centro de Informação conhecido por Civisa, nasce precisamente de uma colaboração ou de um protocolo existente entre a Universidade dos Açores, através do Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, e com o Governo Regional dos Açores, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Ora, com base nisto, o que é que nós fazemos? Bem, para fazermos monitorização sismovolcânica é necessário várias técnicas de monitorização, mas existem 3 delas que são a base ou os pilares que podemos dizer que para todos os vulcões ativos, que são precisamente as técnicas de monitorização geofísica, digo eu aqui a parte da sismologia. Temos também a técnica de monitorização geodésica, para verificar se existe formação crustal, e depois temos as técnicas de monitorização geoquímica ao nível dos gases, para detectar variações dos parâmetros fisioquímicos dos gases, ou mesmo das águas ao nível nascentes ou poços nas imediações. Ora, estas monitorizações ou monitorização pode ser feita através de técnicas ou de redes permanentes, portanto, que estão continuamente a monitorizar e permitem-nos ter conhecimento do que é o estado normal do vulcão, mas depois também podemos usar outros tipos de técnicas, como por exemplo a detecção remota, através de imagens de satélite, através de campanhas periódicas, portanto observações regulares, ou seja, que neste caso não é uma monitorização contínua, mas que abrange várias áreas ou maiores áreas em torno do vulcão, mas que depois são temporalmente descontínuas, mas que também complementam a rede de monitorização permanente. Quando é que devemos monitorizar? Sempre, está bem? Devemos monitorizar o vulcão sempre,
no período de intererupções, quando está no seu estado de repouso, para percebermos precisamente como é que o vulcão se comporta no seu estado normal. Devemos monitorizar no estado pré-eruptivo, para ver os indicadores que variam devido à reativação do sistema vulcânico, e também devemos monitorizar durante a erupção, mesmo para não é controlar, mas tentar verificar a evolução da mesma, e depois no período pós-eruptivo, por causa de diferentes perigos que podem suceder. Portanto, devemos monitorizar sempre. Ora, o Civisa e o IVAR têm precisamente estas redes de monitorização permanentes instaladas nas ilhas que têm vulcanismo ativo. Não quer isto dizer que as Flores do Corvo não tenham, mas neste caso é precisamente aqui que se concentra a maior parte da atividade e onde ocorreram as erupções históricas. Portanto, em torno dos vários sistemas vulcânicos ativos, temos precisamente estações de monitorização sísmica, estações de monitorização geodésica verde e depois uma rede de monitorização geoquímica de gases que se encontra aqui em amarelo. Portanto, é precisamente com estas estações permanentes em torno dos edifícios vulcânicos que conseguimos verificar se o vulcão está a portar normalmente, ou seja, está em repouso, ou se eventualmente existe alguma variação em algum dos indicadores, então significa que pode estar a entrar num estado de instabilidade e com isso num estado pré-eruptivo. Ora, complementarmente às redes de monitorização permanente, também usamos ou temos várias campanhas que são feitas periodicamente no âmbito do nosso programa de observações regulares, e isto é feito ao nível das várias redes de monitorização que nós temos, seja ao nível da geoquímica de gases, nomeadamente também ao nível dos lagos, portanto a desgasificação que ocorre não só nos lagos, mas também nos solos, a instalação de estações GPS em períodos também pode ajudar para verificar a monitorização ou a deformação dos vulcões, e ao nível das águas, e também a instalação de estações sísmicas portáteis. Portanto, todas as redes de monitorização permanentes que nós temos são complementadas por campanhas periódicas. Ora, e para que é que esta informação nos serve? Como é que nós comunicamos o estado de um alerta de um vulcão ao público em geral ou então às autoridades de proteção civil? Ora, usamos o Código de Alerta Vulcânico. Este Código de Alerta Vulcânico é uma prática comum em todos os observatórios a nível internacional. Simplesmente é uma escala que não é uniforme, digo isto, não é padronizada, não é igual de observatório para observatório. E porquê? Porque é uma escala que depende, primeiro, cada vulcão tem o seu comportamento próprio. Depois, para além disso, a capacidade de monitorização dos observatórios não é sempre igual. E depois, para além disso, mesmo o tipo de linguagem que aqui está, os detalhes, são muito diferentes de observatório vulcanológico para observatório vulcanológico. Mas elas baseiam-se todas numa coisa, que é precisamente uma escala de cores que é facilmente perceptível, que é o verde, o amarelo, o laranja e depois o vermelho, que já é quando uma erupção está em curso. Neste caso aqui, muito rapidamente, e claro que não quero que vocês consigam ler, porque não está sequer elegível a esta distância, mas o verde é o estado de repouso do vulcão, o V0, o amarelo já significa um estado de instabilidade, portanto existem parâmetros ou indicadores geofísicos, geoquímicos ou geodésicos que já mostram que o vulcão pode estar a sofrer alguma instabilidade. Os laranjas significa que podemos estar numa reativação já do sistema vulcânico, sendo o laranja escuro entrada num período pré-eruptivo, e o vermelho então a erupção em curso, sendo que os tons mais fortes mostram a maior explosividade da erupção vulcânica. Portanto, estas linhas que aqui estão dizem precisamente os indicadores que estão a ser monitorizados e a sua variação. Aqui é o estado do sistema vulcânico que eu já vos vou mostrar de seguida, e depois esta escala para nós é dividida mais ou menos precisamente aqui a meio, porque para além de ter como devemos subir o nível de alerta, tem uma parte, mas a subida em crescente, portanto, à medida que a situação se vai agravando, também depois temos a diminuição dos níveis de alerta, consoante a situação vai se aproximando do seu quase estado normal. Depois também tem aqui esta linha, diz respeito precisamente aos nossos procedimentos científicos. Os nossos procedimentos científicos enquanto investigadores, enquanto operacionais nesta parte, também varia de acordo com o estado do vulcão. Mas só aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia, e eu resumi aqui o estado do sistema vulcânico. Então está aqui a dizer, por exemplo, o V0 é um sistema vulcânico que está em repouso, portanto não existem anomalias nos parâmetros que estão a ser monitorizados, está tudo normal.
Os amarelos, que é um período de instabilidade já, sendo que aqui os níveis estão ligeiramente acima do normal, mas depois quando há uma escalada nos níveis, já passamos ao nível V2, e depois temos então aqui reativação do estado do sistema vulcânico, sendo que o laranja escuro já indica um período pré-eruptivo. E os vermelhos, como eu indiquei, erupção em curso, aumentando neste sentido a explosividade da erupção. Ora, e quem é que toma esta decisão sobre o estado ou o nível de alerta de um determinado vulcão? É o Gabinete de Crise. O Gabinete de Crise é um órgão colegial que é formado precisamente pelos especialistas das várias redes de monitorização do IVAR e do Civisa, e é precisamente nesta sala que se sentam e, com base nos dados que são adquiridos através das redes de monitorização permanente e também das campanhas periódicas, analisam a situação e depois votam ou decidem o nível de alerta em vigor para cada estado, para cada sistema vulcânico. E depois, com base nesta decisão, é então comunicado à Proteção Civil. Ora, passando a isto, podemos fazer aqui um resumo do nosso estado atual. Como é que estão hoje em dia os nossos sistemas vulcânicos? Neste momento, podem ver que a maior parte deles está no nível de alerta V0, portanto, no seu estado de repouso, com exceção aqui da Ilha de São Jorge, que está no nível de alerta V1, e a Ilha Terceira, em que o vulcão de Santa Bárbara está em nível de alerta V3, e a crista submarina da Serreta e o sistema vulcânico fissural a oeste da Terceira está em nível de alerta V1. E porquê então? Todos se lembram ainda da crise sismovolcânica da Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge era uma ilha que era muito calada do ponto de vista sísmico, quase não se passava nada lá, e de repente no dia 19 de março de 2022 deu-se um incremento súbito na sismicidade, com dezenas de sismos sentidos pela população. Ora, aqui nesta altura havia qualquer coisa que se estava a passar debaixo da ilha. Ora, só para fazer aqui um resumo rápido ao que é que se passou aqui, isto é o gráfico da frequência diária dos sismos desde então, e aqui não vai dar para ver muito bem, mas depois quando a escala estiver completa vão verificar. Esta crise teve um início muito rápido, está bem? Começou no final do dia 19 e ao fim do dia 20, aliás, na madrugada do dia 20 já tínhamos elevado o nível de alerta. Portanto, partimos de uma situação que estávamos em V0, no dia 19 deu-se este incremento súbito de sismos com muitos sentidos pela população. Isto aconteceu no dia 20 de março, quando o Gabinete de Crise decidiu elevar o nível de alerta do vulcão para V2. Ora, não tinham passado sequer 2 horas, quando a atividade sísmica incrementou significativamente, ou seja, aumentou ainda mais, e o Gabinete de Crise, ainda no mesmo dia, 2 horas depois, decidiu elevar o nível de alerta para V3. 3 dias depois, no dia 23 de março do mesmo ano, quando soubemos quando foi comprovado que estava a haver deformação crustal através de imagens de satélite sobre a ilha de São Jorge, então o Gabinete de Crise decidiu elevar o nível de alerta para V4, que assim permaneceu, embora aqui tenha-se verificado um decréscimo da atividade sísmica. Mas estas coisas, o descer o nível de alerta nem sempre é fácil, porque nós precisamos de ver se a situação se mantém durante algum tempo ou se não regride outra vez e volta outra vez a ter um incremento maior. Portanto, aqui assim, a sismicidade realmente cresceu, embora com alguns períodos em que a sismicidade ainda mostrava alguns picos no número de sismos registados diariamente, mas no dia 9 de junho de 2022 decidimos que isto era um padrão mais ou menos estável e como já não havia deformação crustal associada, então o Gabinete de Crise decidiu descer neste dia para o nível de alerta vulcânico V3. Aqui podem verificar que houve um decréscimo bastante acentuado, sempre com uma tendência decrescente, e relativamente a isto, no dia 19 de setembro de 2023, então o Gabinete de Crise decidiu que podíamos baixar o nível de alerta para V2. Só no dia 6 de março deste ano, e vocês podem ver que aqui a sismicidade é praticamente quase nenhuma, de vez em quando um piquinho ou outro significa que é um dia que tem alguns sismos, portanto ainda hoje se registram sismos em São Jorge, portanto a situação ainda não terminou, porque ainda se registram alguns sismos, mas neste dia, 6 de março, decidimos descer o nível de alerta para V1. Ora, para além disso temos a crise sismovolcânica da Terceira em curso, e esta tem sido muito falada nas notícias, nas redes sociais. Ora, também em 2022, em junho, começou então a sismicidade a incrementar bastante
especialmente aqui nesta parte oeste da Ilha Terceira. A sismicidade, regra geral, pode-se caracterizar por microsismos, porque são geralmente com magnitudes abaixo de 3. Alguns tiveram magnitude superior a 3, aliás, até houve 3 sismos com magnitude superior a 4, 2 no dia 25 de setembro de 2023 e um no dia 14 de janeiro de 2024. Portanto, 4,1, 4,3, 4,5 foram as magnitudes mais elevadas e que tiveram alguns efeitos a nível do edificado, com formação de fissuras, houve a ocorrência de movimentos de vertente e, além disso, claro que a população sentiu muito bem estes sismos, criou algum pânico. Portanto, a sismicidade concentra-se maioritariamente no perímetro do vulcão de Santa Bárbara, mas, no entanto, podemos ver que esta sismicidade também se estende aqui ao nível da crista submarina da Serreta e aqui para esta zona que é precisamente o sistema vulcânico fissural da Terceira. É por isso que o Gabinete de Crise decidiu também elevar estas zonas, o nível de alerta nestas zonas, para V1, precisamente porque pode estar certamente que está a sofrer alguma sismicidade devido a reajustamentos, devido à pressão que se está a sentir aqui nesta zona. Ora, resumindo então o que se passou desde então, começámos no final de junho de 2022 com o incremento da sismicidade. Aqui ainda mantivemos o nível de alerta V0 durante algum tempo, até começámos a ver que realmente a sismicidade, este padrão já estava a ser bastante contínuo, com estas alternâncias de energia, portanto, e com um maior número de eventos registados, havia dias mais agitados, digamos assim, havia outros dias em que havia menos sismos registados. Mas no dia 30 de julho de 2022, o Gabinete de Crise elevou o nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara para V2. Ora, esta situação manteve-se sempre, até que no dia 26 de junho de 2024, eu estou a dizer esta situação manteve-se sempre, mas vocês podem ver que aqui nesta zona, ao longo do tempo, tem-se registado um crescendo no número de eventos registados. Portanto, a sismicidade aqui, ao contrário da Ilha de São Jorge, da crise de São Jorge, que mostrava uma tendência decrescente, aqui o que tem acontecido e o que temos verificado é que, apesar de termos estes altos e baixos, de regra geral a tendência é sempre crescente. Portanto, aqui durante 2022 e 2023 mantivemos o nível de alerta V2, se bem que a sismicidade aqui estava sempre a aumentar, e depois aqui no dia 26 de junho de 2024, em que houve o ruído fundo da sismicidade, aumentou realmente significativamente e também podemos verificar que ao nível dos GPS, da técnica de geodesia, houve também, ainda que ligeira, que existe também deformação crustal ao nível do vulcão de Santa Bárbara e por isso mantemos o nível de alerta V3 até aos dias de hoje. Ora, a nossa resposta, como eu vos disse, também varia consoante o nível de estado, o nível de alerta que nós estamos. Portanto, no caso da Ilha Terceira, se partimos de uma situação pré-crise, com 6 estações sísmicas, 3 estações GPS e 2 estações de fluxo de CO2, tivemos que mobilizar pessoal e meios para o terreno, precisamente para o reforço das redes de monitorização permanente. E hoje em dia contamos com uma rede muito mais precisa, com 11 estações sísmicas instaladas em torno do vulcão, na ilha toda, muitas delas estão em torno do vulcão de Santa Bárbara, 11 estações de GPS para detectar a deformação crustal, uma estação de concentração de CO2, de dióxido de carbono, 2 estações de fluxo de dióxido de carbono também, uma estação de radão e uma rede de estações mais pequena de infrações. Portanto, neste momento, isto é a rede de monitorização atual permanente que nós temos na Ilha Terceira. Ora, para além disso, também nós tivemos que ativar as nossas escalas de serviço, portanto, nós sabemos que se no imediato ou daqui a algum tempo acontecer um novo incremento ou se a situação se alterar, para pior, logicamente, temos as nossas escalas de serviço ativadas, bem como as parcerias científicas, nomeadamente ao nível das imagens de satélite e também nos aspectos de logística, e também temos que reforçar os nossos meios, os nossos recursos humanos. Para além disso, instalámos na Ilha Terceira o nosso Centro de Operações de Emergência Avançado, para termos lá a nossa base, em que temos vários equipamentos também de comunicação e monitorização complementares, caso seja necessário um novo reforço de rede. Também procedemos a uma reavaliação e adequação das observações regulares, portanto, as campanhas periódicas que fazíamos com uma certa periodicidade, também diminuímos o tempo entre observações, precisamente para ver se existem variações ao nível dos parâmetros físico-químicos dos gases e das águas,
E em julho deste ano realizámos um exercício LiveX precisamente para ver como é que nós nos portamos perante uma situação de V3. Ora, isto deixo-vos aqui com algumas imagens dos nossos trabalhos do reforço das redes e das campanhas de amostragem das observações regulares. E agora agradeço. E agora damos início ao espaço. Agora perguntas tu. Agora posso descer? Não posso? Posso descer? Perguntas? Perguntas? Sim. Ora, boa noite. Em relação ao registro histórico dos sismos destruidores e tendo em conta que sabemos um bocadinho daquela faixa mais instável e de risco, minha pergunta é, ao longo destes 5 anos de registros da parte de destruidores, é possível, pela localização dos respectivos epicentros e mesmo pela periodicidade, ver se é uma questão aleatória ou se foi possível detectar algum tipo de padrão sobre as mesmas dois fatores, epicentros, localização e periodicidade, né, em termos de tempo, e basicamente prever onde é que poderia ocorrer o próximo sismo destruidor, em termos de em que altura e em que lugar. Obrigada pela questão. Bem, aqui acho que posso começar a responder que ainda hoje em dia, por mais que nós gostaríamos, não conseguimos ainda prever quando é que vai ocorrer um sismo. Sabemos que aqui na região dos Açores existem zonas sismogenicamente mais ativas, mas não quero com isto dizer que não ocorra um sismo numa zona que tenha menos, ou pelo menos que a sismicidade não seja tão energética. Também, por exemplo, a região do Fogo Congro é uma das regiões mais sismogénicas aqui do arquipélago dos Açores, mas em termos de energia libertada não é das mais significativas. Temos outras zonas, por exemplo, basta haver um sismo magnitude 6, qualquer coisa, que aí damos um salto muito acentuado na energia libertada. Portanto, ainda não conseguimos prever onde é que vão ocorrer os sismos. Não existe uma cadência, não conseguimos detectar nenhuma cadência, e lá está 1522 é aquele que há registro, não é? Porque período pré-histórico, exatamente, mas não existe nenhuma periodicidade de passar de uma ilha para a outra, não. Boa noite. Só em termos de proteção civil, então significa que se na terceira tivermos o nível V4 nos próximos meses, teremos todo o aparato de proteção civil que vimos em São Jorge ou nem por isso? Bem, a proteção civil vai ter, com certeza, todos os seus procedimentos em curso de uma situação de V4. Portanto, não sei se vai ser o aparato de São Jorge, mas com certeza que eles vão definir o que devem fazer se por acaso chegarmos ao nível de alerta V4. Eles têm planos próprios para isso, portanto, com certeza que devem saber o que fazer numa situação destas. Mas isso é perguntando à Proteção Civil. As questões? Professor, esse tem fio. Eu fico com esse. Eu vou passar com outro. Eu vou lá. Não há mais questões? Não há questões parvas. Deixe só ali a Rita resolver o problema de ter o segundo microfone e a gente já passeia com este.
Ora bem, certo. Falaram de balões de lava no início da apresentação, que são bocados de lava que têm gás no interior, que sobem à superfície e depois explodem ou vão ao fundo, não é? A minha questão é, eles quando vão ao fundo mantêm-se ocos? Então, Normalmente o que acontece é que eles acabam por fragmentar-se e descem já em pedaços, portanto desfeitos. E quando começam a descer, alguns deles fragmentam-se e descem, fraturam-se e descem em pedaços. Outros começam a descer lentamente, vão perdendo a flutuabilidade e vão entrando e vão aspirando água. Digamos, porque à medida que vão perdendo o gás e a temperatura, vão criando condições para que a água se comece a infiltrar nos balões e começam a perder a flutuabilidade e vão descendo lentamente. Eventualmente, quando chegam ao fundo, podem também partir-se e ficarem fraturados. Mais questões? Estão guardando... Boa noite. Como é que é feita a medição de deformação costal e em que sítios é que colocam ou que escolhem para colocar os diversos aparelhos? Não há nada que altere, sem ser propriamente a parte de sismos, não é? Que altere isso? As redes permanentes, cá não fui tão clara nesse aspecto, mas as redes permanentes são precisamente colocadas no que respeita à rede sísmica, à rede GPS, para detectar a deformação costal. Desculpa. As redes são precisamente cada estação instalada em torno do edifício vulcânico e geralmente, se possível, também se instala uma estação no centro do vulcão. Portanto, no caso da sismicidade, detecta a sismicidade. No caso da deformação costal, o GPS serve para medir um ponto, não é? E estes pontos, quando o vulcão está a sofrer aumento de volume, estes pontos não ficam estáveis no mesmo sítio. Eles ou afastam-se, neste caso, quando há afastamento de estações, significa que há qualquer coisa que está a aumentar o volume do vulcão, ou se por acaso estes pontos têm um sentido, no caso do interior do vulcão, quer dizer que os pontos se estão a aproximar e com isto está a haver uma contração. Está bem? Mas é que precisamente com estações em torno e uma no centro do vulcão que nós detectamos este tipo de movimentação. Respondi à questão? Sim. Boa noite. Mas não há hipótese dessa deformação costal ser mais afastada do vulcão, por exemplo, daquela zona ali à volta? Sim. Se nós nos abstraíssemos desta questão de deformação devido a uma intrusão de magma no vulcão, nós aqui temos sempre as ilhas estão sempre em movimento porque nós temos a própria movimentação da tectónica de placas. No entanto, nós com o GPS e modelando, nós conseguimos retirar o que é a movimentação da tectónica de placas e ficamos com a movimentação daquele ponto restrito àquela zona. Porque é que nós sabemos que a deformação é no vulcão e não é numa zona mais afastada? Precisamente porque através destes julgamentos nestas estações em torno do vulcão, conseguimos depois modelar onde está a fonte da deformação. E a fonte está precisamente no meio, onde estão estes pontos todos a afastarem-se uns dos outros. Está bem? Se for uma intrusão devido a uma deformação devido a uma intrusão magmática, claro. portanto, os sensores são postos à volta dos vulcões conhecidos, certo? Portanto, em qualquer ponto do tempo pode surgir um vulcão em qualquer outra parte da ilha que não está a ser monitorizada. E nós, neste caso, temos as estações de monitorização em torno dos sistemas vulcânicos ativos. Não temos estações nas Flores e no Corvo, mas quer dizer, se houvesse algum indício de que havia alguma coisa a passar lá, nós, no instante, poderíamos pôr lá estações para começar a monitorizar. Logicamente não temos o histórico, mas ali o histórico também não havia de ser muito diferente, porque nós sabemos que ali praticamente não se passa nada, está bem? Mas no instante podíamos.
Aqui na ilha, por exemplo, no caso da ilha de São Miguel, temos estações instaladas, por exemplo, sabemos que a parte leste da ilha, povoação e nordeste são extintas, portanto à partida não vão entrar em erupção, mas temos estações ali nas Furnas que também ficam ali próximo daquela zona. Se por acaso houvesse alguma coisa que se passasse ali, nós haveríamos de detectar, ou mesmo no mar, nas proximidades da ilha, nós haveríamos de detectar. Sim, a rede é bastante densa para detectar, mesmo os sismos. Agora falei na sismicidade mesmo em terra, mas a rede detecta a sismicidade também no mar, nas zonas adjacentes ou mesmo interilhas. Está bem? Boa noite. Não percebo nada de sismos, posso estar a dizer uma grande bostada. A minha pergunta pode não ter muita lógica, mas é o seguinte: nós assistimos em diversas partes do globo a sismos de elevada intensidade e são sismos que são localizados em certas áreas. Pelo menos é essa a noção que eu tenho, apesar de não conseguir identificar nenhuma, eventualmente talvez na Turquia. A professora disse há bocadinho que o sismo que registado aqui nos Açores de maior intensidade e mesmo assim com grande grau de incerteza foi um de 7,2 em 1400 a 1500 e qualquer coisa. Ok, a minha... Ok, a minha pergunta é, podemos considerar que nos Açores produz sismos de moderada intensidade ou poderemos... Isto o espaço temporal dos sismos, 400, 500 anos é muito curto, no entanto não há forma de medir com um espaço temporal maior, não é? O que eu pergunto é se podemos considerar que o sistema que nós temos nos Açores produz sismos de moderada intensidade ou se podemos esperar de uma intensidade bem mais superior àquela à maior que foi registada agora. Sim, aqui nos Açores temos de tudo. Mais recorrentemente temos estes sismos de magnitude baixa a moderada, mas o período histórico diz-nos precisamente que os destruidores aconteceram. Portanto, nos Açores também podemos assistir a sismos de magnitude acima de 6, certamente. Olha, não há muito tempo, mas já foi há quase 20 anos. Por exemplo, eu falei do sismo destruidor de Faial, que foi o último destruidor, mas a magnitude foi 5,8, que não é uma magnitude muito elevada, é uma magnitude moderada. Mas provocou estragos e provocou mortes, porque foi muito próximo de terra. Mas nos últimos anos, em 2007, também já lá vão quase 20 anos, em 2007 tivemos o sismo de maior magnitude nos últimos tempos, que foi um sismo de magnitude 6,3, mas foi ao largo dos Ilhéus das Formigas e por isso não provocou danos nenhuns, porque foi suficientemente afastado de terra, da ilha de São Miguel e da ilha de Santa Maria, e portanto não provocou estragos. Mas nós sabemos que estes sismos, embora pontualmente, podem ocorrer. Isto é um bocadinho tipo aleatório, não é? Qualquer dia pode calhar um mais próximo de terra que pode fazer estragos. Os sismos agora mais fortes da crise sismo-vulcânica da terceira, 4,5, magnitude moderada, mas estes sismos de magnitude moderada em terra são suficientes para provocar estragos. Mas podem ser destrutivos. Em zonas vulcânicas ativas, nós não precisamos de magnitudes muito elevadas, porque os hipocentros são relativamente superficiais, portanto as magnitudes não precisam de ser muito elevadas para serem destrutivos. Um sismo de Santa Bárbara. Neste caso, como é que nós temos, digamos que o vulcão de Santa Bárbara está em V3, isso significa que está reativado, houve reativação do sistema vulcânico, portanto neste momento todos os cenários são possíveis. V3,5, não. Digamos que se houver algum parâmetro que comece outra vez sabemos que temos deformação, mas se houver aqui algum incremento, porque a deformação está constante e é ligeira, mas se houver aqui algum outro parâmetro, por exemplo,
ou sismos de origem vulcânica, ou se a deformação se acentuar, vamos passar a um nível de alerta vulcânico. Quanto à questão de o que é o pior cenário possível, nós nesse momento estamos no cenário de termos atividade sísmica muito frequente. Portanto, acima dessa atividade, podemos sempre ter atividade ainda mais intensa. Isso é um dado adquirido. Mas isso não é o pior cenário. O pior cenário é termos, de facto, uma erupção. E se tivermos uma erupção no vulcão de Santa Bárbara, atendendo ao histórico desse vulcão, o que é expectável é que seja uma erupção explosiva. O vulcão de Santa Bárbara tem capacidade de provocar uma erupção, uma grande erupção explosiva, ou uma pequena, entre aspas, erupção explosiva, que mesmo assim tem um potencial destrutivo muito grande, porque tem a capacidade de gerar as esquadras piroclásticas que a Rita mostrou nas imagens, que são um produto vulcânico, de entre os vários produtos vulcânicos, aquele que é o mais perigoso, o mais letal e aquele que tem muito pouca probabilidade de estratégias de mitigação, ou seja, ou já não está lá ninguém, ou então se estiver não há muito que fazer. E portanto, acrescendo a isso, ao facto de que estamos num território insular e portanto um território muito pequeno, o que significa é que, no pior cenário possível, podemos ter uma erupção efetiva no vulcão de Santa Bárbara, pode ser explosiva com esquadras piroclásticas e a área circundante ao vulcão é muito pequena e, portanto, não há muito sítio entre o vulcão de Santa Bárbara e o círculo à volta do vulcão, não há muito sítio que nós possamos dizer aqui está seguro. Bem, isso será depois uma decisão a ser tomada por outras... não lhe posso dizer o que é que as autoridades decidirão. Agora, vão ter que pensar, eventualmente, se chegar a esse ponto, vão ter que pensar numa forma de mitigar os efeitos que essa erupção pode ter em torno. Sim, aí é o facto de estarem os epicentros muito próximos de terra e, portanto, toda a zona é afetada. Sim. Por exemplo, este sismo 4,5 teve epicentro em Santa Bárbara e foi sentido na Ilha Terceira toda. Então, está a par. Olá, boa noite. De forma prática, eu pergunto de que forma a monitorização que é feita, na prática, prepara a população comum dos Açores para uma potencial erupção vulcânica? E, de forma prática, de que forma a população poderá agir e se acha que a nossa população, no geral, está bem informada e com capacidade de reagir face a um cenário de uma catástrofe dessa natureza? Eu acho que hoje em dia as pessoas vão estando cada vez mais informadas e as pessoas especialmente devem estar informadas das ações ou de conhecer bem o plano que a Proteção Civil tem naquela região. Se por acaso acontecer alguma coisa, para onde se deverão dirigir. Relativamente estão bem informadas. Eu acho que cada vez mais estão melhor informadas, mas acho que ainda poderiam estar um bocadinho melhor. Acho. A Noite dos Vulcões tem esse propósito. Eu acho, e a gente quando dá na disciplina de gestão de crises pensa sempre que há 4 protagonistas numa crise. Portanto, há os cientistas, as autoridades, e temos estado aqui a ouvir um bocadinho até a distinção entre o papel de cada uma destes intervenientes, e depois há a população e a própria comunicação social. E, portanto, é do jogo de todos estes intervenientes que se está cada vez mais preparado, mas sim, de facto, como se dizia, o objetivo da Noite dos Vulcões é também esse, é preparar, é responder com toda a sinceridade aquilo que são as nossas dúvidas e de nós todos, e, portanto, isto também faz parte. Nós, cada vez mais informados, estaremos mais preparados. Mas há cenários e cenários, como é óbvio, e é bom termos dúvidas,
Mas, por exemplo, uma das coisas, e que a Proteção Civil até pela comunicação social nos faz chegar a casa, é termos o kit de emergência, é estar preparado, e isso cada vez mais tem sido recorrente das próprias autoridades de Proteção Civil e de nós próprios, que numa das últimas noites, a última noite dos vulcões, até mostramos uns vídeos feitos pelos alunos de como preparar um kit de emergência. E está na nossa página do IVAR, portanto, se quiserem ir rever, está lá o que é que deve ter um kit de emergência. Eu agora vou para o outro lado com o professor João, que tem uma pergunta. Pronto, fica em pé. Boa noite. Antes de mais, obrigado pelas belíssima informação. Dizem que os açorianos são muito hospitaleiros, mas parece que isso não foi bem assim. Mal chegam os povoadores e tomam lá um vulcão para saberem como é que é. Muito bem. Eu só queria arrematar aqui uma coisa muito simples. Nós temos o risco de incêndio em qualquer sítio, temos o risco vulcânico nas ilhas do Grupo Central e Oriental, sobretudo, o risco sísmico. O que é que interessa saber em tudo isso? Interessa saber o que é que nós fazemos numa situação qualquer. E essa informação está disponível há situações, sobretudo a nível de vulcanologia, em que não se sabe qual é o gás que vai sair ou que efeitos pode ter, e aí há que acompanhar sempre a informação que é divulgada pela Proteção Civil e pelos meios de comunicação social. Eu só gostaria de deixar aqui muito bem vincado uma coisa importantíssima do ponto de vista da nossa segurança. Nós temos que saber exatamente o que é que devemos fazer, ou pelo menos termos uma boa ideia do que é que nós devemos fazer em caso de sismo, em caso de erupção vulcânica, em caso de incêndio. Muitas vezes a gente dá a segurança como um dado adquirido, mas não é bem assim. Só com a nossa colaboração, só com o nosso papel é que nós conseguimos fazer a diferença. E a diferença tem a ver com a nossa própria integridade física, que é o que interessa bastante aqui. Muito obrigado. Mais alguma questão? Bem, se não há mais questões, passamos então ali às atividades que estão nesse momento no hall de entrada à vossa espera, ok?